Com o Tite à beira do campo, o Flamengo não tomou nenhum gol. E ele lidera agora a Taça Guanabara justamente por conta do seu desempenho defensivo, porque tem a mesma pontuação e o mesmo número de gols marcados do Fluminense. Só que sofreu menos gols, sofreu só um. Então a defesa está fazendo a diferença. Isso é a cara do Tite, é o estilo dele. O time toma poucos gols. Fala, torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate da Jovem Pan Esportes. Separei um trecho aqui bem interessante, né? O Mauro César falando da vitória do Flamengo ontem. Também dessa disputa ali entre Gabigol e Pedro. Quem é que vai sair na frente, né, para ser o titular do Flamengo. Tem um trecho também do pessoal da ESPN Brasil. Um trecho do debate do Sport Center. Aproveitar aqui e já deixar os créditos à Jovem Pan Esportes e também à ESPN Brasil. Torcedor do Mengão que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aproveita também e deixa aquele like para você estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. O like é uma forma de você apoiar aqui o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. César, a sua análise do jogo e o Pedro, hein? Até outro dia a gente mostrou no programa, foi vaiado por alguns torcedores. E ontem, o destaque do jogo, 3 gols na conta do Pedro, Mauro César. O Pedro, ele tem 5 gols e 5 jogos no Carioca e, se contar os amistosos lá nos Estados Unidos, 7 jogos, 7 gols. O Pedro foi o maior artilheiro entre os jogadores brasileiros no mundo no ano passado. E aqui no Brasil ele ficou atrás do Germancano. Ele fez 5 gols a menos, se não falha a memória. E o Pedro vem fazendo gols direto desde 2022. Ele foi artilheiro da Libertadores 22. Ano passado foi o brasileiro que mais marcou gols, como eu falei, embora o Flamengo tenha feito uma temporada muito ruim. Esse ano começou bem de novo. Ontem meteu 3 gols em diferentes situações. Primeiro, numa arrancada individual, que não é nem a sua característica principal. Segundo, numa boa trama ali com o Luiz Araújo, uma tabela rápida, deu para a bola direita, ele recebeu de volta e fez o gol. E o terceiro, no rebote do goleiro, depois de uma cabeçada do Fabrício Bruno. O Flamengo fez um jogo seguro contra um adversário, como quase todos os adversários do Campeonato Carioca, que são mais fracos, mas venceu com autoridade, não correu risco, não toma gol. O time só tomou um gol no campeonato. Esse gol foi marcado pelo Carlinhos, do Nova Iguaçu. O artilheiro, né, do campeonato. Tem 7 gols, é o goleador da competição, e foi num jogo contra o time de garotos lá, uma falha individual do menino lá do Noga, e ele aproveitou e marcou. Com o Tite à beira do campo, o Flamengo não tomou nenhum gol. E ele lidera agora a Taça Guanabara justamente por conta do seu desempenho defensivo, porque tem a mesma pontuação e o mesmo número de gols marcados do Fluminense. Só que sofreu menos gols, só foi só um. Então a defesa está fazendo a diferença. Isso é a cara do Tite, é o estilo dele. O time toma poucos gols, consequentemente perder menos jogos, está invicto na temporada. E eu acho que está apresentando alguns progressos. É claro que tem muita coisa para melhorar. O próprio Pedro pode melhorar mais sua participação sem bola. O Arrascaeta precisa ser um pouco mais consistente, né? Teve aí o passe para o primeiro gol, mas não tem tido atuações tão lineares. O Luiz Araújo, que jogou bem contra a Volta Redonda, dessa vez já não foi tão bem, embora tenha dado uma assistência. Então, acho que tem aí evolução acontecendo. Mas o melhor ontem para o Tite e para o Flamengo foi o teste ao qual foi submetido o Igor Jesus, o volante, que jogou porque o Pulga estava suspenso e o Alan está fazendo uma espécie de um reforço, né, físico para poder voltar em melhores condições. E o garoto jogou muito bem, 20 anos, vai fazer 21 agora nas próximas semanas. E ele interceptou bola, roubou bola. A jogada do segundo gol, esse gol aí, é ele que rouba a bola perto da área do Bangu. E aí vai no Pedro no Luiz Araújo, volta no Pedro que bota a bola para dentro. Quase fez um gol num bom chute de fora da área, o goleiro defendeu. Jogou muito bem o garoto, muitos passos verticais, para frente, né? Volante que recebe a bola e tenta encontrar alguém mais à frente para dar sequência às jogadas, começar jogadas ofensivas. Ele foi muito bem, porque o Flamengo precisa de volantes, né? Só tem esses 2 que eu citei e os garotos da base. Aí entrou um outro que é volante também, que é o Ryan Lucas, com um estilo diferente, é um cara mais hábil, que sai mais para o jogo no segundo tempo, tem 18 anos, também fez uma boa participação quando esteve em campo. Então o Tite foi bem ontem, que ele colocou o Gabriel para jogar, a torcida de Aracaju, que ficou lá pedindo o Gabriel, viu em campo, o que é importante também, porque é um torcedor que nunca viu, né? A maioria certamente nunca viu o Gabigol jogando pelo Flamengo no estádio, então tiveram essa oportunidade, entrou o Bruno Henrique, então viu os jogadores importantes, ele testou garotos, colocou também o Matheus Gonçalves para jogar no segundo tempo, então os garotos entraram no jogo, a vitória foi tranquila e assumiu a liderança do campeonato. Agora vai jogar terça-feira com o Boa Vista e no outro domingo tem o Fluminense. Só que o Fluminense, inclusive, vai estar envolvido com a Recopa, né? Nesses 2 intervalos. Vai para Quito, né, Mauro? O jogo acontece entre a partida de ida, né, em Quito, na semana que vem,
e o jogo de volta no Maracanã, que é depois do Fla-Flu. A gente não sabe se o Diniz vai colocar força máxima no Fla-Flu ou se ele vai ter que fazer uma gestão ali do elenco para priorizar a Recopa, que é um título, né, que ele pode conquistar em 2 jogos. A LDU, que inclusive historicamente é uma espinha atravessada na garganta tricolor, porque ganhou 2 títulos seguidos do Fluminense, uma Libertadores no Maracanã em 2008, né, final do Maracanã, e em 2009 a LDU ganhou a Sul-Americana em cima do Fluminense na final. E vai enfrentar agora como campeão da Sul-Americana o Fluminense, campeão da Libertadores. Mas acho que ele está vendo progressos lentos, graduais. Acho que o Tite está usando bem aí o estadual como pré-temporada para justamente fazer os ajustes. O Vitor Hugo que também entrou, mas o jogador que é da base, esse com mais tempo entre os profissionais, né? Mas é novo também, tem 19 anos. Então foi um bom jogo, foi uma boa partida para o Flamengo mostrar uma evolução gradual pouco a pouco, né? E aí você vai, o Bangu é fraco. De fato é fraco, mas você pega o Vasco, já há 2 anos é SAF, não ganhou do Bangu. Fez um gol lá, o Paê, um golaço no final, lá em Brasília, e depois o Bangu empatou. E o Flamengo venceu sem correr nenhum risco, nenhuma grande chance de gol concedeu ao adversário dessa vez. Então, acho que foi bem satisfatório. Não é espetacular, acho que não vai ter nada espetacular nesse momento, mas acho que foi satisfatório. A realidade é essa discussão acho que nem existe. Está muito claro que para o Tite o titular é o Pedro e o Gabriel tem que seguir esperando a oportunidade. Ele entra em todos os jogos. Então tem que entrar, jogar bem, fazer gols e tudo. Teve até chance já. Ele poderia ter resolvido o jogo contra o Vasco. Teve 2 oportunidades. Uma bola que o De La Cruz o colocou em ótimas condições, ele perdeu, e o pênalti, que ele desperdiçou. Se ele tivesse feito um ou os 2 gols e o Flamengo vencesse o Vasco, mudaria bastante aí a situação para os jogos seguintes. E o Pedro tem feito os gols, tá aí, são 7 gols, 7 jogos. O adversário fala, pois é, o Gabriel fez quantos gols? Ele 2. Quantos minutos o Pedro precisa fazer um gol? A gente viu ali, quantos minutos precisa o Gabriel? Pelo minuto você tira a média, aí você vê o desempenho de um e do outro. Então a fase do Pedro é melhor. Eu não acho que o Pedro esteja jogando super bem, mas ele tem feito os gols. Ele é um cara da posição, é um goleador. Então não tem muita discussão, não. O próprio Bruno Henrique entrou ontem e tal, não entrou mal, mas também não está pedindo passagem assim para ser titular a qualquer custo. E o Tite já falou que ele quer disputa por posições, acho isso ótimo. O grupo acomodado que ficou no modo banana tantas vezes ano passado. Então é ótimo que tenha disputa por posições, mesmo que ninguém se sinta muito seguro de si, né? Dono de um lugar no time. E quem eu tenho também achado interessante a mudança de postura é o Gerson. Muitas vezes o songamonga ali, preguiçoso. Não, ele está disputando, está voltando, corre, dá combate, desarma, faz falta. Ele está competindo mais. Me parece que, não sei, ali o Tite, o César Sampaio, o Kleber, o filho do Tite, o pessoal da comissão técnica, talvez já colocando nele a importância dele ser um cara mais participativo. Colocaram como capitão, está com braçadeira. Porque o Gerson, ele muitas vezes é um grande desperdício, né? Você olha para ele, jogador que tem muito bom controle de bola, bom chute de média distância, é um cara forte, protege a bola muito bem. Se ele competir mais, competir, o que eu falo é marcar, combater, interceptar passes, fechar o caminho do adversário, fazer desarmes, ele vai ser um jogador muito superior ao que ele é. Eu acho um desperdício que ele tem tudo para ser um cara muito mais jogador do que ele é. Mas muitas vezes ele passa alguns jogos que ele fica distante, participa pouco, compete pouco. Acho que ele está mudando. Ontem de novo. Acho que ele jogou uma partida séria. Parece que estão conseguindo amadurecê-lo como jogador dentro de campo, né? Para ter uma participação mais consistente. Sou eu que quero essa disputa e na cabeça do Tite nem existe essa disputa? É o Pedro e o Gabigol é reserva ou tem a disputa? Acho que é só você, né? Porque as manifestações do torcedor, é aquilo que a gente falava aqui semana passada, tal. O torcedor tem um carinho incrível pelo Gabigol porque é uma relação de ídolo mesmo, né? O Pedro entrega demais, né? Um jogador que é muito importante e de vez em quando ele vai passar por altos e baixos. O Gabigol passou, né? Na temporada passada foi uma temporada de baixa. Baixa fazendo 20 gols, mas uma temporada de baixa. Perto do que ele já entregou. Eu acho, Bruno, que você, o torcedor, por ter o carinho, mas eu estou do outro lado, entendendo que para o Tite talvez não tenha essa disputa, assim, sabe? Amanhã é a final do Campeonato Carioca. Eu acho que joga o Pedro. Sim. Mas, por outro lado, ele que trabalha com esses caras diariamente. Se ele não estimular a competitividade por posição, tudo, a luta, aí é o princípio do fim, né?
aí vai ter um grupo de acomodados. Então, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que... Até porque Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, tem muito jogador muito bom ali. Caramba. E é uma folha de pagamento que o Flamengo paga. Então, esses caras têm que estar sempre ligados para a oportunidade. É, a acomodação que é o que justamente não pode acontecer. Não é, Breler? Total. E o Flamengo, o início de temporada, sempre tem de definir as prioridades, porque não pode acontecer o que aconteceu em 2022, exagerar nos testes, o Paulo Souza mexendo na equipe, vários sistemas táticos, muitos jogadores fora de função. Isso daí é errar a mão num começo de temporada, e tratar o Campeonato Carioca como pré-temporada não significa largar, abrir mão ou simplesmente deixar de competir. É usar como laboratório, mas tendo focos e prioridades definidas. E as prioridades do Flamengo têm de ser, primeiro, afirmações, e aí o Pedro é uma dessas afirmações, 5 gols, artilheiro do time, é uma realidade hoje o Pedro como titular. A afirmação de Cebolinha também, consistente, mantendo o nível do fim do ano passado, não deixando cair. Luiz Araújo também pelo lado. As afirmações da defesa, que não tem sofrido, e Léo Pereira e Fabrício Bruno contribuem demais para isso. Então, essas afirmações são importantes, e a parte de definição é mais do que o Tite planeja para esse time. E eu vejo que já fica muito claro que esse Flamengo é forjado para jogar com 2 pontas. Sim. E aí, depois, outros encaixes vêm no contexto. De La Cruz, por exemplo, tá difícil de encaixar, na ponta não está funcionando. Não tem nenhum problema esperar ser ali uma opção ao Gerson, ao Arrascaeta, até mesmo para dosar nesse começo de temporada, mas eu vejo que essa definição de sistema está muito clara. O Flamengo hoje é um time de 2 pontas. Mas está claro para o Tite isso? Eu acredito que sim. Eu acho que o Tite está idealizando outra coisa. Então, mas o campo, o Tite sempre diz, o campo fala, ele escuta o que o campo tem a dizer. E o campo está dizendo que o Flamengo, o jogo do Flamengo flui de forma mais natural dessa forma. É mais equilibrado. E o Tite, que é um técnico que valoriza o equilíbrio, naturalmente vai valorizar o papel que o Luiz Araújo faz pela direita. Sim. E não tem sido um papel só defensivo. O Luiz Araújo deu assistência para o Pedro. Ainda peca em algumas decisões, mas é um atacante que ajuda muito em recomposição e ajuda na frente. E também do lado do Cebolinha, um jogador que faz esse mecanismo. Bruno Henrique, quando entra no segundo tempo, entendendo a dinâmica do jogo. Então eu vejo que o Flamengo está caracterizado para isso. Agora o De La Cruz não pode se tornar um problema. Ele é a solução para a variação, para a capacidade do time de ter um substituto para o Arrascaeta. Então eu vejo que nesse início, mesmo com uma grande contratação como a do De La Cruz, o campo está dizendo que esse Flamengo funciona melhor com 2 pontas. Eu confesso minhas dúvidas ainda. E acho que até assim, a gente só vai saber mesmo o que está na cabeça do Tite e o que está mais encaixado para o perfil do elenco mais para frente. E assim, não é nenhum crime também. Vamos testar mais uma vez o De La Cruz aberto pela direita. Faz parte. Não, eu acho que me parece que é o que ele quer. Eu acho que ele vai testar mais. Sim. A questão toda, assim, eu também acho que o time está rendendo mais quando tem 2 jogadores mais abertos e os 2 jogadores dão aquilo que eles falaram na entrevista coletiva, dá força lá atrás também. Principalmente quando o Flamengo precisa abrir defesas, times fechadinhos como o Bangu. Sim, mas daqui a pouco, sim, se essas coisas se tornarem uma realidade mesmo, com o Maracanã lotado, e num empate ou numa derrota, com o De La Cruz começando um jogo no banco, é que o Tite tem tamanho. Porque você lembrou do Paulo Souza. Se isso acontecesse com o Paulo Souza, seria uma situação, assim, já... mas qual que é? Tal. E vem cá, não está errado, hein? Não está errado, porque é o tamanho do investimento, tudo. Eu acho que vai demorar um pouco mais e acho que o Tite vai... A gente está vendo... É bom tirar uma foto do Tite agora, que eu acho que ele vai perder cabelo. Para tentar achar ainda o melhor. O melhor do De La Cruz no elenco. Porque eu acho que na cabeça dele o De La Cruz está no 11. Então, está no 11 e está pelo lado direito centralizando. Porque foi uma pergunta, não foi, Pedro? Até recentemente... De La Cruz nem jogou ontem, mas ainda assim esse é o contexto. Mas depois do clássico, acho que foi o clássico contra o Vasco. Ontem ele foi vetado, né, na verdade. E contra o Volta Redonda, ele fez a função do Arrascaeta mais centralizado e por ali também ele pode funcionar. Não funcionou tão bem nesse jogo, mas é uma das opções para o De La Cruz. Porque depois de um dos jogos, eu não lembro agora, Pedro, se foi depois do jogo contra o Vasco, eu acho que foi.
O Tite foi questionado sobre isso, o posicionamento do De La Cruz, ele respondeu assim, me pergunte de novo daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, porque ainda vai dar certo. Então, assim... Tá na cabeça dele. Tá na cabeça dele, não é, Pedro? Sim, foi contra o Vasco, porque ele é muito perguntado sobre o De La Cruz, porque começou a ser um episódio de início de temporada, essa questão do De La Cruz, são pouquíssimos jogos, né? O Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual, então os assuntos vão vindo aí, vão pensando alguns assuntos do campo mesmo, e aí ficou essa questão do De La Cruz jogar mais por dentro, jogar mais colado à linha lateral, jogar como ponta. O Tite já falou que ele sabe fazer várias funções ali no meio de campo e para cobrar mais à frente. Mas o Tite é muito inteligente, obviamente, ele sabe também que não se trata apenas de encaixar um jogador. É também o maior investimento que o Flamengo fez aí em bastante tempo, tirar um jogador do River Plate, demorou bastante, pagou uma multa à vista. É um grande jogador também, então ele sabe que não adianta simplesmente encaixar uns pontas ali, vamos com eles. Ele foi contratado também para isso, né? Para encaixar o meio de campo ali, para encaixar o time e para ter um grande jogador como o De La Cruz e arrumar uma solução, porque senão ficam sempre aqueles questionamentos ali de o Dorival, quando tinha o Pedro e o Gabigol, jogavam juntos, o time rendeu bem, tem sempre um porém ali. Então ele ganhando um grande jogador como o De La Cruz, que comprometeu boa parte do orçamento que o Flamengo tinha para contratações em 2024, inclusive, então cabe a ele encaixar o uruguaio dentro do time, enfim, para se dar bem com o Arrascaeta, inclusive, que ele conhece bem, embora não joguem juntos, porque o Arrascaeta lá é banco, na seleção uruguaia, né? Ô Pedro, fala, detalhe, em uma outra entrevista coletiva, ele lembrou aquilo que a gente já falou aqui também, de Jadson e Malcom, né? Isso. Não, eu acho que foi no mesmo assunto ali, né? Do externo ou do meia flutuante. Um meia pelo lado e flutuante. Um ponta. Meia né? flutuante e o ponta. Sim. Não é isso? Sim. Porque o De La Cruz, para ele, vai ser esse flutuante. Não é, Pedro? Não é isso daí? Sim. Ele resistiu bastante a comparar a situação com o Jadson, não quis falar o nome, aí no finalzinho da coletiva ele falou, não, eu tentei e tal, mas o Jadson foi o melhor jogador do Brasileiro de 2015, mas levou bastante tempo para ele se adaptar ali àquele setor. Ô Pedro, só uma coisa, o Tite estava falando do equilíbrio e você citou o saldo do Flamengo. Qual que é o saldo? 13, é isso que você falou? 13 gols do Flamengo e 9 do Fluminense. É essa a vantagem. Não, eu só estou assim, pensando e fazendo e vendo aqui, né, uma comparação com o Bahia. O Bahia tem 13 de saldo também. Mas por que você está falando isso, né? Tem 17 gols marcados e 4 sofridos. Porque existe uma diferença em como os dois técnicos abordam. Quando a imprensa local pergunta isso para o Rogério Ceni, ele fala assim, calma, vamos ponderar os adversários. Estou satisfeito, mas vamos ponderar os adversários. E o Tite, pelo contrário, ele vai mais no não sofremos finalizações, temos tantos gols, é o equilíbrio e tal. Quem que está certo nessa história? Em ponderar e tirar um pouco o peso ou em valorizar o que está sendo feito? Mas eu acho que aí vai muito da característica dos treinadores, né? Eu acho que o Tite, ele está trabalhando o grupo. Acho que ele está trabalhando de todo mundo, de ajudar bastante. O Rogério pode estar trabalhando de pezinho no chão. Não sei. Acho que é a característica Porque, de deles. fato, um sobra no campeonato estadual e o outro, em relação às equipes mais frágeis, também vai sobrar, como o Flamengo aí tem sobrado. Vamos ficar atentos a isso nas próximas rodadas, tá bom, Breider? Boa. Ô, Pedro, você já volta para... Tá aí, galera, Flamengo que venceu o Bangu ontem por 3-0, com 3 gols do Pedro. Pedro voltando a jogar, né, fazer uma boa partida. Os jogos anteriores ele estava passando um pouco apagado e ontem fazendo uma partidaça, né? Foi o cara do jogo, fazendo 3 gols, um hat-trick. E um Flamengo com uma defesa ali, né, muito segura, só sofreu um gol nesse Campeonato Carioca, né? O Tite, os times do Tite, né, tem esse estilo, né, uma defesa muito sólida, muito segura. No Flamengo já está dando para ver, né, um Flamengo com a defesa mais sólida, sem sofrer gols. Só sofreu um gol, acho que jogando com o time sub-20, se não me engano. Mas o Flamengo aos poucos, né, ganhando aí
começando a jogar um bom futebol, apesar de não estar ainda dando aquele espetáculo, mas o importante é que os resultados estão aparecendo. É normal, natural, né? O time evoluindo com o decorrer dos jogos aí, com o passar do tempo. O Flamengo vai evoluindo a cada jogo, a cada partida, e ontem não foi a força máxima, a força total no jogo contra o Bangu. O De La Cruz mesmo nem jogou, que é um cara que acredito que vai ser titular absoluto aí nesse time do Flamengo. O Bruno Henrique também entrou bem ontem, acredito que está até merecendo ali uma chance no time titular no lugar do Cebolinha, mas o Tite gosta muito, né, do Cebolinha. É uma boa dor de cabeça, né, para o Tite, um elenco com muita qualidade, como tem o elenco do Flamengo, com muitas peças aí para o Tite mexer à vontade no time. O Pedro mesmo, que está sendo titular, mas o Gabigol está entrando também, está mostrando serviço, não fez gol ontem, mas entrou, teve chance, oportunidades ali, tivesse caprichado, tinha feito até gol. O Flamengo poderia ter vencido ontem por 5, 6, tranquilamente, pelo que criou, pelo que construiu na partida, né, o volume de jogo. Mas é um Flamengo que aos poucos está evoluindo. Ontem venceu 3-0, uma boa atuação. Tá certo que o Bangu não é um grande adversário, mas o Flamengo tem todos os méritos nessa boa vitória ontem. Agora é trabalhar para a sequência dos próximos jogos, e o torcedor do Mengão está feliz, contente com essa vitória. Aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo. Obrigado a você que assistiu até o final. Se não é inscrito, se inscreva também. Ative o sino das notificações, você vai estar recebendo em primeira mão todas as notícias, todas as informações do Flamengo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.